Bom dia, meus amigos. Eu sou o pastor Carlos Ortiz, diretor da Fraternidade Internacional de Cristãos e Judeus. O dia de hoje eu vou tentar falar com vocês em português. Meu português não é o melhor, assim que estou pedindo desculpas para vocês. A Fraternidade, ou a União Internacional de Cristãos e Judeus, é a organização mais importante do mundo para Israel. Uma organização que tem mais de 40 anos servindo ao povo de Israel e que ha ofertado mais de 3 bilhões de dólares para ajuda ao povo judeu, ao povo cristão em Israel, en el Oriente Medio y también en los países de la ex-Unión Soviética. El día de hoje, eu gostaria de falar para você uma palavra que Deus puso em meu coração e está no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 24 a 26, e fala o seguinte: E José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus certamente os visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus os visitará. E levareis de aqui os meus ossos. Mira isso, meus ossos. E José morreu com a idade de 110 anos, e eles o embalsamaram, e ele foi colocado num caju no Egito. Todos podem lembrar na história de José. José é um dos filhos de Jacó, el qual passou muito tempo em Egito, primeiro como escravo, depois como governador, e depois viveu tranquilo com sua família na terra de Gosém. E todos lembram que quando ele ia morrer, ele fez que seus irmãos juraram que eles iam levar com eles os ossos dele. Por que os ossos dele eram tão importantes? Primeiramente, porque os ossos significam estrutura, fundação, fortaleza, valores. Tudo que nós precisamos. Então, eles guardaram esses ossos por 30 anos, até que começou o tempo da esclavitud. E vocês lembram que a esclavitude deles duraram por 400 anos, escravos dos egípcios. E depois de 430 anos, um emancipador, um libertador, chamado Moisés, enviado por Deus, vino para sacar esse povo fora do Egito, na terra prometida. E a palavra de Deus fala o seguinte, que no livro de Éxodo, capítulo 13, verso 18 e 19, que quando Moisés estava caminhando fora do Egito, ele lembrou essa promessa e lembrou os ossos de José. Vou ler. Éxodo 13, 18 fala o seguinte: Mas Deus faz o povo contornar o deserto de Mar Vermelho pelo caminho, e os filhos de Israel subirão armados do Egito. Moisés também levou consigo os ossos de José, que havia jurado a los filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vos traereis de aqui convosco os meus ossos. De novo os ossos de José. 430 anos depois do juramento. Por que era importante para Moisés os ossos de José? Sencillo. Porque Moisés estava a ponto de fundar na nação de Israel. Que é o que todas as nações precisam: fundação, valores, fortaleza. Tudo que os ossos podiam interpretar nesse momento. A palavra ensina que eles vão no deserto por 40 anos carregando os ossos de José. Interessantemente, 470 anos depois, quando entra na terra prometida, tem que seguir carregando esses ossos 30 anos mais. 500 anos, meu Deus, 500 anos depois do juramento, Josué, capítulo 24, a palavra de Deus fala que eles enterraram ao lado do poço de Jacó os ossos de José, aqueles que juramentaram que iam trazer fora do Egito, 500 anos atrás.
E aí, pertinho, prontamente cerca do poço de Jacó, eles enterraram os ossos de José. Já não tinham que carregar mais com os ossos, porque agora é uma nação, a nação de Israel. Mas por 2000 anos, esses ossos estiveram enterrados lá. E a palavra de Deus ensina no livro de João, capítulo 4, que um dia, aquele que a palavra conhece como o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, a vida verdadeira, el alfa e el omega, el princípio e el final, el rei de reis, senhor de senhores, ele precisava passar por la terra de Samaria. E fala a palavra no livro de João, capítulo 4, que ele, cansado do caminho, chegou ao poço de Jacó e se sentou pertinho, ao lado do poço de Jacó. Não é poço, ao lado. Que estava ao lado enterrado? Os ossos de José. Meu Deus. Por que era importante para Jesus sentar-se em cima dos ossos de José? Porque Jesus estava a ponto de fundar na primeira igreja. A primeira igreja foi na igreja de Samaria. Que a igreja precisa quando vai ser fundada? Fortaleza, valores, formação. Era preciso para Jesus sentar-se nos ossos de José. Pero contei a história só para contar que fala verso 22. Porque quando ele tem esta discussão, esta conversação com esta mulher que representa na igreja, esta samaritana, a palavra de Deus fala o seguinte. Ele fala para ela as seguintes palavras. Verso 22, livro de João, capítulo 4. Você adora o que não conhece. Adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. My God, meu Deus. A salvação vem dos judeus. Jesus precisava falar para ela, para a igreja, que a salvação vem por meio deles. Que por meio deles é que nós temos salvação graças a Jesus, um judeu que morreu na cruz do Calvário por você e por mim. É importante que a igreja entenda que nós estamos em deuda com eles e que o dia de hoje nós precisamos ajudar o povo de Deus. Agora, você vai perguntar como nós vamos ou podemos ajudar o povo de Deus. E nós podemos ajudar de 3 maneiras. Número 1, orando. A palavra de Deus fala, Salmo 122, 6, ore pela paz de Jerusalém, que prosperem aqueles que te amam. Meu Deus, Deus vai prosperar. Mira a palavra, prosperar aquelas pessoas que orem solamente por orar por a paz. Que é a paz? Shalom. Fala comigo, shalom. Fala para a pessoa pronto a você. Shalom. Shalom significa não somente paz. Shalom significa todas bênçãos. Shalom significa alegria, fortaleza, a riqueza. Todas as coisas significam shalom. E cada vez que você fala por shalom de Israel, então a palavra de Deus fala que você vai ser prosperado. Agora, nós temos que entender que é uma promessa. Gênesis capítulo 12, verso 3 fala o seguinte. Deus falou para Abraão, eu vou fazer com você uma nação grande. E de vocês vou abençoar a todas as famílias da terra. E Deus falou o seguinte, eu vou abençoar a quem os abençoe e vou maldecir a quem não maldice. Então, você vai ser abençoado, vai ter uma bênção muito especial solamente por abençoar a Israel. Orando. Número 2. Falando em nome deles. Isaías 62, 1 fala o seguinte. Por amor de Sião, não me vai calar. Ou por amor de Jerusalém, não descansarei. Até que a sua justiça brilhe e a sua salvação arda como uma torcha. Meu Deus. O dia de hoje, estava lembrando, um pouco tempo atrás, tive a oportunidade de ir à embaixada de Israel em Washington. E tive a oportunidade de ver um vídeo
de 45 minutos dos ataques do 7 de outubro em contra de Israel por Hamas. Um vídeo terrível, um vídeo onde eu vi muitas pessoas morrer, ninhos, mulheres, todo tipo de pessoa. E o dia de hoje, ninguém está falando por Israel. As pessoas estão falando em prol de Hamas, mas não em prol de Israel. E hoje é um momento importante, onde nós temos a oportunidade de falar pós-Israel. Deus vai abençoar aqueles que se parem firmes em favor de Israel. A niña de los olhos de Deus. E a terceira maneira que nós podemos abençoar Israel é como uma oferta. E a palavra de Deus nos ensina, no livro de Romanos, capítulo 15, verso 27, o seguinte: eles decidiram isso voluntariamente, embora, na realidade, fossem obrigados a fazê-lo, porque assim como os crentes judeus compartilharam seus bens espirituais com nós judeus, estes, por sua vez, devem ajudar com seus bens materiais os crentes judeus. Uau! Nós estamos em deuda com eles. Por quê? Porque nós recebimos de parte deles todas as bênçãos espirituais. Quais? A Bíblia, palavra de Deus, as promessas, os salmos, os profetas e Cristo. Um judeu que, como eu falei antes, ele deu sua vida por você e por mim, para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje com salvação. Então, o dia de hoje eu vou exortá-los a que você dê uma oferta de $25 para dar comida para uma família judeia em Israel ou em Ucrânia, qualquer das duas. Nós estamos alimentando mais de 1,5 milhões de pessoas diariamente. E se você, no dia de hoje, pode ofrendar uma ou mais caixas, muitas pessoas vão ter comida. Pessoas que realmente precisam de sua ajuda. O povo judeu, as pessoas que estão muito necessitadas de sua ajuda, vão ter essa ajuda se você, no dia de hoje, pode ofertar uma ou mais caixas para que o povo de Deus continue vivendo. O tempo de ter misericórdia de Israel é agora. E o Salmo 102:13 fala o seguinte: você se levantará e terá misericórdia de Sião, pois a hora de ter misericórdia dela, porque o prazo chegou. O prazo chegou. O tempo de ter misericórdia de Israel é agora. Não é amanhã, é agora. E se não é você e eu, então quem? E se não agora, então quando? Muito obrigado aos seus pastores, muito obrigado a vocês por tomar-se este tempo de abençoar Israel e que a bênção de Deus venga sobre todos vocês. Amém, amém e amém.